Vamos lá, essa é a aula então inicial do nosso módulo de ambiente. E esse é um dos pilares que eu vejo que as pessoas menos olham com intencionalidade, no sentido delas não entenderem como todo o ambiente que ela está inserida acaba impactando no comportamento daquela pessoa. Então existe aquela frase que é muito clichê, mas tudo que é clichê só é clichê por um motivo, que é o seguinte: você é a média das pessoas com quem você mais convive. Quando a gente está pensando nesse contexto de ambiente, o ambiente é tanto o ambiente físico que você está inserido ali dentro da sua casa, no seu trabalho, mas também redes sociais, o conteúdo que você consome. Então é super importante a gente ter um olhar intencional para isso. Tem até uma frase que eu gosto muito que diz o seguinte: não tem como você conviver com o limpador de chaminés e não ser contaminado pela fuligem. Então essa frase é de um filósofo e acho que ela faz a gente, refletir justamente sobre isso, sobre as pessoas que estão ao nosso redor, as pessoas com quem a gente convive. E aí a gente está falando tanto de ciclo social, de trabalho, de amigos. Todas essas coisas no geral estão caminhando na direção do que eu estou me propondo, dos meus objetivos, as minhas metas em relação à vida, porque muitas vezes entra também uma questão de força de vontade. Parece que eu não tenho força de vontade suficiente para mudar. E claro que a força de vontade é sim importante, mas se a gente também não tem um ambiente favorável para que essa mudança aconteça, é muito difícil a gente conseguir ter força de vontade no início, porque tudo que é novo, tudo que é novidade, tende a ser mais desafiador, pelo menos no início. Então pensa o seguinte, que você está querendo, por exemplo, parar de beber e ir um pouco mais para academia, porém todos os seus amigos todo fim de semana te chamam para beber, nenhum deles treina, nenhum deles tem uma preocupação com o exercício, com o sono. Então, naturalmente, vai ser muito mais difícil para você conseguir ter adesão e consistência naquele tipo de hábito, naquele tipo de comportamento. Então, quando a gente fala desse pilar de ambiente, é super importante a gente começar a racionalizar como todo esse contexto social impacta nos nossos comportamentos e nos nossos hábitos. Por exemplo, quando a gente fala ali do contexto familiar, a gente talvez nunca tenha parado para se questionar o porquê a gente come como a gente come e o peso que a nossa família tem nisso. Porque tem muita gente, por exemplo, que fala que tem uma genética para engordar, e por mais que algumas pessoas realmente tenham, a maior parte delas, na verdade, não é que a genética dela faz com que ela engorde, é que a forma que ela foi criada, os hábitos e as crenças que foram internalizadas nessa pessoa, fizeram com que ela desenvolvesse uma relação com a comida não tão boa assim. O que é muito comum, por exemplo, a criança ela ser forçada a comer o legume, o brócolis, a salada, e a partir do momento que ela come, qual que é a recompensa? É a sobremesa, é o chocolate. Então muitas vezes desde criança a pessoa já é condicionada a entender fruta, legume como algo ruim, como punição, e o chocolate como recompensa. E aí isso vai refletindo em diferentes contextos, em diferentes perspectivas, e a pessoa acaba entrando no automático de só reproduzir um comportamento. E aí, se você não tem um ambiente favorável para você nesse momento, é importante que você comece gradativamente a mudar isso. Então, se você vive com um parceiro, por exemplo, que acaba te sabotando em relação à alimentação, ou, por exemplo, se tem uma família, pai, mãe, vó, tia, que acaba também, às vezes, te tirando muitas vezes do eixo em relação ao que você gostaria de caminhar, é importante que você sente com essas pessoas, converse, explique que você está num processo de mudança, que isso vai além só de composição corporal, tem a ver com todo o contexto de vida, de estilo de vida, de parte profissional, de performance física, performance mental, enfim, tudo que a gente vem conversando aqui, e convida essa pessoa também a embarcar, a te ajudar, porque pequenas mudanças vão fazendo diferenças em várias camadas, como a gente está conversando aqui, em vários pilares, e quando a gente começa a ter essa modulação intencional do ambiente, é infinitamente mais fácil para a gente conseguir sustentar esses hábitos ao longo do tempo.
e principalmente no início é mais fácil, né, a adesão desses hábitos. Então a gente falou do exemplo do amigo que te chama todo fim de semana para beber. Agora imagina se você tem ali um amigo que, todo dia tá chamando para treinar, que vocês vão sair, mas vão controlar o álcool ou não vão beber, vão fazer ali uma refeição livre mais dentro de um racional. Isso acaba facilitando infinitamente o processo e tira também uma angústia de muitas vezes tu não saber como lidar exatamente com essas situações. Então, uma coisa que a gente vai trazer aqui nesse módulo também é como lidar com momentos adversos de final de semana, de viagem, de eventos familiares, de aprender a se posicionar, aprender a dizer não e aprender quando faz sentido ceder um pouco mais também, porque a ideia aqui não é fazer com que você fique bitolado em relação à alimentação, em relação ao exercício, pelo contrário, é te dar autonomia, é te dar flexibilidade, é te dar clareza de você conseguir fazer escolhas mais conscientes, escolhas mais equilibradas e que vão de acordo com o que você está buscando. Porque é muito frustrante, você está querendo caminhar numa direção, você está ali com seus objetivos e às vezes tu não consegue porque tu sente que está sendo puxado para baixo, tu está sendo criticado, muitas vezes ali pelas pessoas que são mais próximas a você, que não entendem exatamente seus objetivos, suas motivações e acabam até te desacreditando. Então, um dos nossos objetivos aqui também é criar esse ambiente, é criar essa comunidade de forma que isso seja uma alavanca dentro do seu processo de crescimento. Então, essa questão da ambiência, de você estar em um ambiente onde todas as pessoas têm objetivos, crenças e valores em comum, isso é algo extremamente poderoso. E aí eu te convido também a fazer uma reflexão em relação a outras áreas da sua vida. Então, por exemplo, se você está acostumado ali a treinar sempre sozinho ou sempre com o mesmo parceiro de treino, às vezes, vê um professor da academia, vê algum amigo seu que é mais avançado e pede para fazer um treino com aquela pessoa. Tu vai ver que às vezes o que tu tinha como métrica de achar que era um treino bom, na verdade tá muito subestimado. E ao ter contato com esse nível acima, a sua régua já muda. E isso vale para muitas coisas na vida. Por exemplo, quando a gente fala do âmbito profissional ou até de estudar, às vezes a gente está acostumado ali com o nível de entrega e acha que esse nível de entrega já é o máximo que existe. Mas aí quando a gente tem contato com o próximo nível, isso naturalmente já vai te puxar um pouco mais. E aí tem 2 exemplos pessoais que eu gostaria aqui de trazer para contextualizar um pouquinho mais. O primeiro deles é quando eu comecei o meu primeiro estágio. Então, na época eu estava na graduação e eu sempre tive o hábito de ler, de estudar, sempre fui muito curioso, sempre corri muito atrás. E antes de iniciar esse estágio, eu lembro que eu pegava um artigo científico, eu demorava 3, 4 semanas para conseguir fazer toda a leitura e de fato entender o que estava ali. Quem já pegou um artigo para ler sabe que é uma leitura densa, uma leitura difícil, tu interpretar gráfico, entender ali de estatística e tal. Então é uma leitura mais rebuscada. E aí na minha primeira semana de estágio, o meu orientador, ele chegou para mim, me deu 8 artigos e falou que gostaria que eu fizesse uma apresentação resumindo tudo aquilo. E aí eu dei uma travada, não sabia exatamente como fazer aquilo, mas eu fui, dei o melhor. Acabou que desses 8 eu só consegui apresentar 2 e no primeiro mês ali eu quase pedi para sair do estágio. Tamanho era a demanda que estava sendo exigida de mim. E na verdade isso acontecia porque o meu orientador, ele via um potencial em mim que eu ainda não conseguia enxergar e por eu estar inserido ali no ambiente onde a régua era muito maior do que eu estava acostumado, apesar de no início eu ter tido sim bastante dificuldade, rapidamente, depois de 2, 3 meses, eu consegui ter uma entrega compatível com aquele ambiente. E aí eu lembro claramente que depois de 2, 3 meses eu conseguia já pegar 10 artigos e ler, e resumir, e apresentar, interpretar numa velocidade, numa clareza muito maior, e essa habilidade foi se lapidando ainda mais ao longo dos anos. Então esse estágio foi um divisor de águas assim na minha vida, e eu acho que isso traz muito essa reflexão de pelo que a gente está se balizando, porque hoje em dia, não num tom pejorativo, mas a maioria das pessoas estão na média, se acostumam ali
em estar fazendo o básico, em estar com pouco e muitas vezes falta um pouco de ambição, falta um pouco ali de busca por coisas maiores. E se a gente não está atento em relação a isso, a gente acaba se acostumando com a média, acaba se acostumando com a mediocridade. E mais uma vez, não em um tom pejorativo, tá? Se for isso que você quer, se for isso que você está buscando e está em paz com isso, ok. Mas acredito que se você está aqui consumindo esse vídeo, consumindo esse tipo de conteúdo, você está buscando se diferenciar. E quando você está em um ambiente de excelência, isso que tende a acontecer. O seu padrão, a sua régua vai mudar e o seu desenvolvimento tende a ser extremamente mais acelerado. E por isso que eu acredito também que não existe um ambiente neutro. Se tu tá ali num espaço que não tá te agregando, que você não tá crescendo, esse espaço já está te atrapalhando. E se tu tá no espaço que tá jogando para baixo, aí nem se fala, que aí simplesmente para se manter fazendo o mínimo, tu acaba já investindo uma quantidade de energia muito maior. Mas quando a tua régua, quando o teu termômetro é a excelência, você vai estar sempre mirando estar em ambientes que vão te agregar, em ambientes que tenham valores, crenças congruentes com o que você está buscando, e com isso tudo que você está se propondo a fazer, você vai fazer com mais naturalidade, com mais empenho, e naturalmente todas as suas habilidades também tendem a ir se desenvolvendo com mais excelência. E uma outra experiência que mudou muito também a minha forma de enxergar as coisas foi um mastermind que eu fiz há alguns anos atrás também. Então, o mastermind basicamente é um grupo de pessoas, um grupo de profissionais que estão ali reunidos com objetivos em comum e com o intuito de crescimento, de entender mais de empresa, de negócios, de cultura, de vendas, de marketing, de faturamento. E é muito curioso justamente porque foi um outro momento que eu pude experienciar essa questão da ambiência. Porque muitas vezes quando a gente é profissional autônomo ou empresário, a gente acaba tendo um convívio ali um pouco solitário, né? A gente não tem muita troca na nossa profissão, a gente não lida muito com outros profissionais e as métricas, as metas que a gente coloca acabam sendo muito balizadas nas nossas crenças. E qual que é o problema disso? Se a gente não consegue visualizar um próximo passo, visualizar ali um próximo nível de crescimento, a gente nem sabe que existe esse próximo nível. E por não saber que existe esse próximo nível, a gente continua ali sempre fazendo a mesma coisa. Só que a partir do momento que você tem contato com novas pessoas, que essas pessoas estão ali com problemas em comum, que está existindo essa troca, você começa não só a visualizar esse próximo nível, esse próximo degrau, você começa a visualizar formas de conseguir chegar, estratégias, métodos. Então, acho que isso reforça muito também esse conceito de ambiente, do poder da ambiência e da importância da gente trazer isso de forma intencional no nosso dia a dia, para melhorar o nosso estilo de vida, para melhorar a nossa alimentação, nosso treino, nosso sono. Então, o objetivo desse módulo é a gente tratar especificamente disso, de como o ambiente tende a impactar no nosso comportamento.